Olá, pessoal. Espero que vocês tenham tido ótimos dias de descanso. Conforme eu havia combinado com vocês, eu mandaria essa videoaula para a gente fazer a correção daqueles exercícios que faltaram da página 14 do livro didático e também sobre uma explicação sobre as propriedades dos radicais, ok? Então, agora eu vou estar aqui anexando o livro. Momento, por favor. Aqui. Olha lá. Página 14 do livro didático, certo? Ficaram esses exercícios para a gente terminar de corrigir. E eu vou explicar por quê. Na última aula, a gente aprendeu, revisou alguns conceitos sobre radiciação, né? A gente viu aqui que esse é o radical, né? Esse símbolo. O que está dentro é o radicando, e esse númerozinho bem pequenininho aqui é o índice, né? E que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, se eu tenho lá raiz cúbica de 512, é 8, mas como que eu sei ver isso, Pro? Porque 8 vezes 8 vezes 8 é 512. E 8 vezes 8 vezes 8 é 8 na terceira. Certo? Então, observem que esse 3, que era o índice, aqui na radiciação, agora é o expoente, certo? E o radicando, que é 512, é o resultado da potência, né? Do cálculo de potência, ok? E a raiz é a base. Baseado nesses conceitos, a gente consegue resolver esses exercícios que eu gostaria que vocês corrigissem, que eu havia pedido para vocês fazerem. Então, na número 5 nos diz assim: escreva os radicais como potências de expoentes fracionários. Raiz quarta de 5 elevado na terceira. Como que eu escrevo isso em forma de potência? É 5 elevado na potência 3/4, ou seja, o índice que fica em cima do radical vem para baixo e o que está aqui dentro da radical vem para cima. Raiz cúbica de 12 ao quadrado é 12 elevado na 2/3. Raiz sétima de 3 elevado na quarta é 3/4/7. Aqui não tem nada, quando não tem nada é ao quadrado, é 2. Então, é 10 elevado na 7/2. Raiz quarta de 2 é 2 elevado, aqui não tem nada agora, é como se fosse o 1 quarto. Raiz 12 de 4 elevado na nona é 4 na 9/12. E aqui a gente pode simplificar. 9 dividido por 3, 3, 12 dividido por 3, 4. Então, fica 4 elevado na 3/4. Deixa eu aumentar isso aqui, que está tão pequeno que é até fácil da gente confundir. Certo? Então, é sempre assim, o que está dentro do radical vem no numerador e o índice no denominador, em todos os casos iguais. Agora, no número 6, pedia para fazer o contrário, escrever o radical equivalente a cada potência. Então, de novo, a base vira aqui o radicando. O índice para dentro e o que está no denominador vem para cima. Então, eu tenho aqui, nesse primeiro caso, raiz cúbica de 5 ao quadrado. Depois, raiz quarta de 7 elevado à quinta. Raiz oitava de 8 elevado na quinta. Raiz quadrada, porque o 2 está no denominador, de 12 elevado na quinta. Raiz de 36, raiz sexta de 36, que está no numerador, vem aqui para dentro, é o 1. Raiz quadrada de 55, certo? Então, isso é uma convenção. É assim, né? Os matemáticos lá no passado verificaram justamente isso,
que é o que a gente viu aqui na aula passada, certo? Foi isso que pedia para fazer no exercício 5 e 6. Primeiramente, transformar na forma de potência e depois o contrário, ok? Trabalhar as convenções para a gente lembrar depois na hora das propriedades. Depois nos dizia assim, número 8, responda as questões a seguir. Qual é o perímetro de um quadrado de área 1,21 centímetros quadrados? Qual é a medida das arestas de um cubo cujo volume é 216 centímetros cúbicos? Como que a gente pode fazer isso? Agora, a Pro vai fazer o seguinte, a Pro vai lá no quadrinho branco para a gente poder explicar esse exercício aí, que não tem nem espaço para fazer. Eu sugiro que vocês façam no caderno, tá bom? Então, vamos lá. Livro didático, página 14. Primeiramente, o exercício de número 8A. Então, ali ele fala em perímetro, fala que é um quadrado e dá a área desse quadrado. Então, vamos desenhar. Aqui nós temos um quadrado de área, que nos diz que a área desse quadrado é 1,21 centímetros quadrados. Certo? Essa é a área do quadrado. Para mim saber o perímetro, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. A gente sabe que o quadrado tem 4 lados iguais. Então, se eu descobrir o lado do quadrado, eu descubro o perímetro, porque basta multiplicar o lado por 4. Certo? Esse é o perímetro. Então, perímetro é igual a 4 vezes o lado. Então, o que eu preciso descobrir nesse exercício? O lado. Como que eu faço para descobrir o lado? Eu só tenho a área. Bom, mas eu sei que a área de um quadrado é igual a lado ao quadrado. Eu tenho o valor da área. Então, eu descubro o valor do lado. Quanto que vale a área? 1,21 igual a lado ao quadrado, conforme nós vimos na última aula. Potenciação e radiciação são operações inversas. Então, para mim me livrar desse L ao quadrado, porque eu não quero saber o valor do L ao quadrado, eu quero saber o valor de L. Então, como que a gente faz? Extrai a raiz quadrada, porque aqui é 2, então é raiz quadrada, dos dois lados da igualdade. Lembrando sempre, o que eu faço de um lado, eu necessariamente tenho que fazer do outro. Se fosse 121, seria 11 a raiz quadrada, né? Porque 11 vezes 11 é 121. Então, 1,21, quanto que vai ser o lado? Raiz de 1,21 é 1,1, igual ao lado. Então, agora eu já sei o valor do lado. Mede 1,1 o quê? Centímetros, porque a área foi dada em centímetros quadrados. Então, quem que é meu perímetro? Perímetro é igual a 4 vezes esse lado que eu calculei, 1,1. Então, eu chego no perímetro 4,4 centímetros. Essa é a resposta da letra A. Ok? Depois, na letra B, nos diz assim, qual é a medida das arestas de um cubo cujo volume é 216? Agora, eu já não tenho uma superfície, como eu tinha ali na letra A. Eu tenho o quê? Um cubo. Eu tenho um sólido, né? Então, vamos desenhar esse cubo. Um cubo... para aí. O cubo necessariamente tem todos os lados iguais, porque ele é a versão tridimensional de um quadrado, certo? Ok, então eu tenho todas as arestas iguais. Como que a gente calcula o volume de um sólido? Lá do 8º ano. A área da base vezes a altura.
né? Quem que é a área da base nesse caso? Vamos chamar aqui a aresta de A. Então, cada um desses é A. Aqui eu tenho um A, esse aqui mede A e a altura mede A. Certo? Então, o volume do cubo qual que é? A área da base, que é A vezes A, é um quadrado, e vezes a altura, que é A. Então, o volume do cubo é A elevado à terceira. E eu tenho esse volume, o enunciado me disse que o volume do cubo é 216. Então, onde tem V, que é o volume, eu vou colocar 216, que é igual a A ao cubo. Quanto que mede essa aresta? Como que eu faço para saber o valor do A? Novamente, eu vou fazer a operação inversa. Agora, não mais raiz quadrada, eu vou fazer raiz cúbica. Mas por quê? Porque o A está elevado na terceira. Então, aqui, ó, eu vou fazer raiz cúbica dos dois lados. Então, aqui o 3 vai cortar com o 3, vai dar A. E a raiz cúbica de 216 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36, vezes 6, 216. Certo? Opa, 6. E essa mede a aresta do meu cubo. Este é o valor da aresta, ok? Certo? Então, tá bom. Depois, a número 9 me dá uma questão bem semelhante a essa, tá? Nos diz assim. Deixa eu fechar lá, para a gente ler o enunciado da número 9. Olha lá. Uma pessoa deu 25 voltas completas em um quarteirão de forma quadrada, cuja área é 12.100 metros quadrados. Qual é a distância em metros que ela percorreu? Então, ela deu 25 voltas. Então, o que eu preciso descobrir aqui para saber quanto ela correu, quanto ela percorreu? Não sei se ela correu ou foi de bike, sei lá, eu andou. Eu tenho um quarteirão de forma quadrada. Vamos lá. Então, agora a gente vai para o exercício de número 9, certo? Vamos lá fazer o nosso quarteirão. Quarteirão de forma quadrada. Esse quadrado aqui, esse quarteirão, tem área 12.100. Nem precisaria dizer que é a área, porque a gente já tem a unidade em metros quadrados, a gente já sabe que é medida de superfície. Se fosse metros cúbicos, seria volume, não é? Oxi, ok. Ai, peraí que deu invertido aqui. Pronto, essa é a área do quarteirão. Então, para mim saber quanto que essa pessoa percorreu, em primeiro lugar, eu tenho que saber quanto que é cada lado desses, ou seja, o perímetro. E depois multiplicar por 25, porque ela não deu uma volta, ela não andou 4 lados, ela andou 25 vezes esses 4 lados, né? Então, eu preciso descobrir qual é o lado. Como é que eu descubro o lado? Mesma coisa que foi feita aqui na letra A da número 8. A área do quadrado não é lado ao quadrado? Então, quanto que é a área? 12.100. Então, onde tem A de área, eu vou colocar 2.100. E o lado é a minha incógnita, é quem eu quero descobrir. Novamente, qual que é a operação inversa da potenciação? A radiciação. Como está ao quadrado, vai ser raiz quadrada. Tem um doisinho aqui, que pode estar oculto ou não. E aqui é a mesma coisa. Então, raiz quadrada de L ao quadrado vai dar o próprio L. Certo? Deixa eu apagar esse último aqui. Fazer bem bonitinho. Qual que é a raiz quadrada de 12.100? Como é que a gente descobre isso? De 121 é 11. Né? A gente acabou de fazer ali. Então, 1.100. Esse vai ser o meu lado. Opa, desculpa. 110. Raiz quadrada de 2.100. Esse vai ser o meu lado. E agora a gente volta lá. Qual que é o perímetro desse quarteirão? É 4 vezes L. Esse é o perímetro. Para ela dar uma volta, vai ser 4 vezes 110.
e depois vezes 25, porque são 25 voltas. Então, ao total, eu vou ter, vamos ver quanto que vai dar isso? Dá 440 vezes 25, 11.000. Essa é a resposta desse problema. 11.000 metros é a distância que ela percorreu, ok? Então, tá certo. Vamos fazer agora a questão de número 10, que nos diz assim, essa é um pouquinho mais complicadinha, mas não é difícil. Vamos lá. Uma empresa que fabrica esferas de aços de 6 centímetros de raio utiliza caixas de madeira na forma de um cubo para transportá-lo. Então, imagina uma caixa cúbica com esferas dentro. Sabendo que a capacidade da caixa é 13.824 centímetros cúbicos, então o número máximo de esferas que podem ser transformadas em uma caixa é igual a quanto? E a gente já viu que está marcado 8, mas por quê? Vamos ver. Então, eu tenho esferas de raio 6 e eu tenho uma caixa de 13.824 centímetros cúbicos, correto? Então, vamos lá resolver esse exercício. Agora, deixa eu apagar com a borracha para a gente fazer o exercício de número 10. Ok? Ok. Então, eu já sei o volume da caixa. Eu vou escrever aqui, volume da caixa. É 13.824 centímetros cúbicos. Ok. Esse é o volume da caixa. E eu tenho lá que a esfera mede 6 de raio, né? Então, vamos imaginar uma esfera com 6 de raio. O que é o raio? Metade do diâmetro. Então, se o raio é 6, o diâmetro é 12. Todos concordam? Diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se eu tenho até aqui medindo 6 mais 6 vai dar 12. 12 é meu diâmetro. Então, imaginem uma caixa em volta disso e quantas caixas vão caber aqui dentro. Quantas esferas vão caber aqui dentro? Eu preciso conhecer o lado da caixa. Qual é o lado da minha caixa? Né? Porque daí eu vou saber quantos 12 cabem aqui dentro. Né? Porque o diâmetro é 12. Vamos colocar aqui, o meu diâmetro é 12. Então, quantas esferas cabem aqui dentro? Primeiro, eu preciso saber qual que é o lado dessa minha caixa. Como que eu descubro isso? Ué, a gente já não viu que o volume de um cubo é a aresta ao cubo? Então, o que nós temos que fazer? Raiz cúbica de 13.824. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Quando o número é muito grande, a gente tem algumas tentativas. A gente pode pensar assim, quanto que é 20 vezes 20 vezes 20? Vamos ver. 20 vezes 20 vezes 20 dá 8.000. Tá bom? Então, vamos ver 30. 30 vezes 30 vezes 30 dá 27.000. Então, eu já sei que vai ser um número entre 20 e 30, porque está entre 27.000 e 8.000. Porque não é uma medida vezes a outra medida vezes a outra medida? Se fosse 20 vezes 20 vezes 20, daria 8.000. Mas não é esse número que nós temos ali. Se fosse 30, 30 vezes 30 vezes 30, daria 27.000. Então, eu sei que é 20 alguma coisa.
Daí eu tenho que fazer 21 vezes 21 vezes 21, dá tanto. 22 vezes 22 vezes 22, dá quanto? Que número que termina ali em 4? Então, vamos fazer 24, termina em 4. Então, 24 vezes 24 vezes 24. E daí a gente vai encontrar 13.824. Então, essa é a raiz cúbica. É 24. Então, se eu fizer aqui raiz cúbica, tudo que eu faço de um lado da igualdade eu vou fazer do outro, eu descubro que a minha aresta é 24. Ou seja, o lado dessa caixa mede 24. Então, quantas esferas cabem aí dentro? Como é que eu faço isso? Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Não sei se eu vou conseguir copiar aqui, mas eu vou conseguir mostrar para vocês como é que é essa caixa com essas esferas de 12 centímetros. Deixa eu copiar aqui. Ok. Olha lá. Eu sei que o lado da minha caixa é 24. Eu sei que o diâmetro de cada esfera é 12, porque o raio é 6, não é? Esse diâmetro aqui é 12. Então, 12 mais 12, 24. 12 mais 12, 24. E 12 lá atrás, 12 mais 12, 24. Então, me cabem quantas bolas? 8 bolas. Certo? Então, tá bom. Agora, a gente vai aprender as propriedades dos radicais, tá? Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, certo? Vamos lá. Quando estudamos a potenciação, vimos que existem algumas propriedades que podem nos ajudar bastante. Também tem propriedades da radiciação. Quem lembra das propriedades da potenciação? Quando eu tenho multiplicação de potências de base igual, conserva-se a base, somam-se os expoentes. Quando eu tenho divisão de potências de bases iguais, conserva-se a base, subtraem-se os expoentes. Quando eu tenho uma multiplicação ou divisão de algarismos com o mesmo expoente. Eu efetuo a multiplicação ou a divisão e permaneço e conservo o expoente. Quando eu tenho uma potência da potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Da mesma forma, os radicais também têm propriedades, certo? Então, vamos começar olhando para essa seguinte igualdade. Raiz de 16 mais 9 é igual a raiz de 16 mais 9? Vamos fazer. Quanto que é 16 mais 9? 25. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. E raiz de 16? Vamos escrever isso aqui, né? Aqui vai dar raiz de 25. Porque 16 mais 9... Oxi, peraí. Que assim fica muito feio. Aqui é 5. 16 mais 9 é 25. Raiz de 25 é 5. E raiz de 16, quanto que é? Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. E raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. E aí, essa igualdade é verdadeira? E aí, sim ou não? Não, né? Então, são resultados diferentes. Então, eu não posso dizer que a raiz de 16 mais 9 é igual a raiz de 16 mais 9. E isso está bem explicadinho aqui na próxima página. Vamos ver? Olha lá. Vamos obter. É que ele fez por partes, né? Ele achou 5 no primeiro membro, que nem a gente fez, e 7 no segundo. Assim, a gente observa que os resultados são diferentes e essa igualdade não é verdade. Então, eu posso dizer
que raiz de A mais B não é a mesma coisa que raiz de A e raiz de B. Agora vamos ver a multiplicação. Será que multiplicando dá a mesma coisa? Quanto que é 16 vezes 9? 16 vezes 9 é 144. E a raiz de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. E a raiz de 16 é 4. E a raiz de 9 é 3. 4 vezes 3 é 12. Nesse caso aqui, a gente viu que os valores são iguais, não são? Então, eu posso dizer que raiz de um produto é igual a esse produto separado. Aqui mais um exemplo, ó. Raiz de 4 vezes 5 e raiz de 4 vezes raiz de 5. 4 vezes 5 é 20. Raiz de 20 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes a raiz de 5. Raiz de 4 é 2, raiz de 5, deixei 5. Raiz de 5 é 2,236. E raiz de 20 é 4,472. Só que aqui eu tenho 2 vezes raiz de 5. Então, vai dar os mesmos 4,472. Então, a gente pode ver que essa é uma propriedade, por isso que está aqui, ó, em azul. A raiz do produto, multiplicação, produto, de dois números não negativos é igual ao produto das raízes desses números. Então, raiz de 36 vezes 64 é a mesma coisa que raiz de 36 vezes raiz de 64. E isso nos facilita muita coisa. Por quê? Porque aqui eu precisaria fazer uma multiplicação, 36 vezes 64, quanto que é? Aqui já não. Raiz de 36 é 6, raiz de 64 é 8. E multiplicar 6 vezes 8 é mais fácil do que 36 vezes 64. Por isso existem as propriedades, certo? E aqui? E quando está na raiz, quando for raiz cúbica? Bom, é a mesma coisa. Vai ser raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 216. Quem que é a raiz cúbica de 8? É 2, porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8. Quem que é a raiz cúbica de 216? É 6, porque 6 é 6 e 36 é 6, 216. Então, é muito mais fácil, ao invés de eu ter que fazer 2 vezes 216, vai dar um número grandão para mim extrair a raiz cúbica. Eu faço raiz cúbica de 8, que é 2, raiz cúbica de 216, que é 6, e multiplico simplesmente 2 vezes 6, que é 12. Certo? Essa é a primeira propriedade. E quando a gente tiver um quociente, será que é a mesma coisa? Vamos ver. Raiz quadrada de 4 sobre 25 é a mesma coisa que raiz de 4 sobre raiz de 25? Vamos fazer. Raiz de 4 sobre 25. Eu já faria aqui diferente, né? Ele dividiu 4 dividido por 25, deu 0,16. A gente poderia deixar em forma de fração mesmo, né? Mas tudo bem. Raiz de 16 é 4, raiz de 0,16 é 0,4. E aí? Raiz de 4 é 2, raiz de 25 é 5, que dá os mesmos 0,4. Então, tanto na multiplicação, que é o produto, quanto no quociente, a gente tem essa propriedade válida, certo? E aqui mais um exemplo na próxima página. Então, da mesma forma que a propriedade anterior, esta é válida para raízes com outros índices. Por exemplo, aqui eu tenho ao cubo, ao quadrado. Se eu fizer separado, é mais fácil. Que a gente até pode deixar a raiz cúbica de 11, não precisa calcular, sobre 2, certo? E aqui é a mesma coisa, ó, raiz de 75, raiz de 3. Tá? E eu divido 75 dividido por 3 é 25, raiz de 25 é 5, tá? Então, depende do caso, é melhor a gente já resolver, dependendo do caso, é melhor usar separado, e daí a gente vai avaliando item a item. Repare num fato interessante, a raiz de um produto é igual ao produto das raízes
E a raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes, lembrando que quociente é divisão. Então, se eu tiver a multiplicação das raízes, é igual à raiz de um produto. Se eu tiver a divisão dessas raízes, é a mesma coisa que a divisão, que a raiz dessa divisão, que foi o que a gente viu aqui em cima. Certo? Quando a gente tem esse caso aqui, ó, raiz de 100 menos 81 e raiz de 100 menos raiz de 81, novamente, a gente é a mesma coisa da adição, a gente não pode fazer isso, porque olha lá, 100 menos 81 é 19. Raiz quadrada de 19 não é a mesma coisa que raiz de 100 menos raiz de 81, porque raiz de 100 é 10, raiz de 81 é 9, 10 menos 9 é 1, que é diferente de raiz quadrada de 19, tá? Então, tanto na adição quanto na subtração, a gente não pode separar eles. A gente só pode fazer isso, ó, não pode, tanto na adição quanto na subtração, essa propriedade não é válida. Quando que ela é válida? Na multiplicação e na divisão, no quociente, certo? Então, eu peço para vocês fazerem os exercícios da página 16 a 19, somente, da página 20 não precisa, tá? Da 16 a 19 vocês vão fazer e vocês irão me entregar isso na quarta-feira que vem, dia 24. Certo? Muito obrigado. Qualquer dúvida, a gente esclarece em sala de aula ou pelo próprio ClassUp. Certo, pessoal? Comecem a fazer. Um bom final de semana a todos. Muito obrigada.